O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oh, querido Padre Wagner, os queridos irmãos, povo de Deus, nós acabamos de ouvir esse texto de Marcos 9, 38, 40. E aqui é muito bonito ver a maneira como Jesus ele faz as correções fraternas. Por isso é muito importante como vivemos a paternidade espiritual, a maternidade espiritual, que é algo que eu lido quase todos os dias devido à vida consagrada, para que uma comunidade possa caminhar e viver o seu carisma, a sua espiritualidade, na tranquilidade e na paz. Porque no dia de Pentecoste, quando veio a língua de fogos, todos estavam ali, mas cada um recebeu dons diversos. E isso a gente vê a beleza da Canção Nova, quantos movimentos, quantas missões acontecem através dos missionários. E quando nós vemos essa riqueza, nós temos que nos alegrar, que bom! Eu sempre costumo brincar assim, que é uma frustração na minha formação, que eu não tive tempo na questão instrumental. Eu sempre digo assim, como eu gostaria de tocar alguma coisa e não toco nem galinha, né? Mas a beleza, então aqui quando Jesus disse, o João disse, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Aqui entra pecados capitais, a inveja. Aquilo que na teologia espiritual nós chamamos, através do terapeuta Evagrio Pontico, dos logismóis, os maus pensamentos. E a vida interior, a vida espiritual, é esse eterno combate espiritual, que são 8 tipos de maus pensamentos, que nós temos que pedir a um Pai espiritual, que cuide de almas e nos ajude e nos mostre quais são os medicamentos para curar. E aqui é claro, a inveja. Como a inveja destrói uma comunidade. São Bento ele vai dizer assim, que um dos piores germes numa comunidade é a murmuração, a inveja. Portanto, Jesus ele vai dizer, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Nos alegrarmos sobre os dons que o irmão possui e colocar a serviço. Aí entra a beleza. Por isso hoje é importante nós olharmos e talvez fazer uma pequena listinha. Se eu não estou vivendo bem com Deus, com os irmãos, ou consigo e com o mundo, segundo Santo Inácio de Loyola, as colunas que sustentam a vida espiritual, entro em desequilíbrio. E o vício, ele que te leva à tristeza, à amargura. Então, pedir a Deus que nos dê alegria, nos alegrarmos dos dons que o meu irmão, a bênção, né? Quando Abraão
foi chamado, nós temos toda a teologia da Berakah, não é? Berat é a bênção, ser abençoado, homem de oração. Por isso é importante você contemplar o teu irmão como uma bênção e ser uma bênção. Hoje nós celebramos Santa Rita de Cássia, que é uma grande bênção na igreja. Uma mulher que viveu 18 anos num matrimônio, com um marido profundamente violento, com 2 filhos. Pediu tanto a conversão do marido, foi assassinado, e os filhos queriam vingança. E ela rezou muito a Deus. Então, Deus chamou o marido, os filhos, e ela entra num convento agostiniano em Cássia. E ali, segundo a regra de Santo Agostinho, que é uma regra da fraternidade, uma regra do amor, construir comunidades. São Bento gosta tanto da regra de Santo Agostinho que, na sua regra, tudo aquilo que se fala a vida fraterna é Agostinho. E ela se torna essa grande figura que misticamente recebe um dos espinhos na fronte, onde exala toda essa santidade. Por isso, é uma das grandes santas, onde o seu santuário sempre com um volume enorme de pessoas. Então vamos pedir hoje também que o Senhor olhe com carinho pela família agostiniana. Hoje no Brasil nós temos um enorme de um santuário sobre Santa Rita de Cássia. E termino dizendo que é importante a questão da santidade, é o que nós vamos falar um pouco hoje com os sacerdotes, os padres da Canção Nova. Ontem à noite já tivemos uma reunião também com os seminaristas. A santidade de Guido Schäfer, jovem que também atuou aqui na Canção Nova, veio, se colocou como discípulo. Monsenhor soube conduzi-lo, curar as suas feridas, as suas angústias, e ele mesmo como médico atuou também aqui no ambulatório Padre Pio e outros pequenos ambulatórios aqui pela região por um período, alguns meses, e descobriu a sua vocação sacerdotal como médico, médico dos pobres, onde ia para as ruas, na Santa Casa, nas enfermarias. Nunca foi um médico de consultórios ou clínicas onde o seu pai queria montar, e ele dizia sempre não. Eu sempre digo, dentro do seu processo, que ele viveu profundamente a pobreza como médico, não só do corpo, mas de alma, mas ele era e se inspirou em São Francisco. Então eu sempre digo, Guido é um São Francisco carioca, da prancha, mas como ele dizia ao mergulhar, ou sempre surfando, ele dizia para os jovens: é importante que você saiba surfar do Antigo para o Novo Testamento. Então que nós também saibamos, vamos pedir que o Guido também nos transforme em excelentes e bons surfistas na Palavra de Deus. Amém.